Uma boa tarde a todos, 31 de março, último dia do mês. Voltamos aqui com o nosso bate-papo de mercado para trazer um pouquinho do resumo do que aconteceu na semana. Eu, Thiago Pedroso, sócio da Critério Investimentos. O Rafael, que é responsável pelo nosso segmento offshore também, aqui sócio da Critério. E aí eu lembro que na última semana, Rafa, você tinha comentado que se domingo fosse dia útil era um problema. E não foi. Domingo passado não foi dia útil. E a gente teve uma semana calma até aqui nos mercados lá fora. No Brasil não foi tão calma. Temos bastante coisa para conversar do que aconteceu no Brasil. Mas eu gosto sempre de começar lá fora. Então, conta pra gente como que foi a semana lá no mercado americano e europeu. Pedroso, a gente foi da água pro vinho, tá? Sexta-feira passada, não sei se vocês lembram, pessoal, a gente tá comentando no último vídeo, quem não vê, quiser se contextualizar, tá aqui na nossa página. Teve um grande estresse no setor bancário, né? Especialmente com o Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha, né? Um dos maiores bancos, até do mundo, se for contextualizar. E acabou que o seguro ali, para você justamente conseguir prevenir um default da dívida dele, subiu pra caramba, né? O mercado estava demandando esse seguro, que estava com medo de uma eventual inadimplência, com medo de uma eventual corrida bancária, procurando um próximo Credit Suisse no mercado, né? Aí a gente viu o mercado de crédito muito estressado, os spreads de crédito também bastante, a gente viu uma queda acentuada para a bolsa, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e por aí vai. E a gente encerrou sexta-feira nesse tom, né, com pouca visibilidade. E o amanhecer de segunda-feira até sexta-feira foi realmente um otimismo impressionante, tá, Pedro? Se não me engano, foram 5 pregões aí consecutivos de alta para a bolsa americana, com destaque para o setor de tecnologia Nasdaq, que já sobe, né, 15% no ano. E, Pedroso, do piso que formou em dezembro do ano passado, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, já sobe mais de 20%. Ou seja, a definição técnica é o quê? Voltamos ao bull market, né? E eu vendo isso, falo, cada vez mais o mercado está perigoso, né? E é um pouco contraintuitivo. Você fala, pô, mas tá tudo subindo, tá perigoso? Pessoal, quanto mais caro você compra, maior o seu risco, né? O risco é uma derivada de preço no final do dia. E eu vendo esse movimento de mercado, a palavra que vem na minha cabeça é complacência, né? Tranquilidade, enfim. É engraçado também pensar, né, que 10 dias atrás só se falava de crise bancária, 3 bancos quebrando e etc. E hoje o foco mudou, né, para indicadores macroeconômicos, enfim, dados positivos na China do setor de serviços, inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos e na zona do euro. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Mas, Pedroso, antes de eu te passar a bola, né, você pode comentar um pouco de Brasil, só queria fazer um fechamento de trimestre, né? Que hoje marca o fechamento da semana, do mês e do primeiro trimestre do ano de 2023. E aí eu vou pedir para a produção subir um gráfico aqui que mostra direitinho as principais bolsas do mundo, tá? A sua performance em moeda local e dolarizado, tá, pessoal? Vocês podem ver, né, que o Nasdaq subiu 15% no ano, S&P subiu 6%. Então, ponto. As duas últimas colunas representam isso. Então, a penúltima coluna, ela representa o retorno, né, do ano. E a última coluna apresenta o retorno anual deste ano em dólar, tá? Perfeitamente, Pedroso. Ótimo adendo. Então, enfim, S&P subindo 6 no ano, Nasdaq subindo 15, Dow Jones ficando para trás, né, praticamente no 0 a 0, caindo 0,32%, né? Aí a gente olha o Ibovespa caindo 6%. Em reais e caindo, né, 1,88% em dólares, né? Nossa moeda, enfim, com o otimismo dos últimos dias, eu vou deixar você comentar um pouco, vem se valorizando, tá? E olhem até a Argentina, pessoal, subindo 25% na bolsa argentina. Mas quando você coloca isso em dólar, é só 6%, que o peso segue se desvalorizando. Indo aqui, né, para a Europa, a gente vê, né, enfim, a bolsa de Londres subindo 4,80% em dólar. A gente vê a bolsa francesa subindo 15%, a bolsa alemã subindo 14% esse ano em dólar, né? Então, realmente, os mercados europeus foram aí o grande destaque, junto com o setor de tecnologia dos Estados Unidos. Pô, legal. E aqui no Brasil a semana foi um pouco mais cheia, né? Nós começamos a semana lá com o mercado apreensivo com o que seria da ata do Copom. Veio a ata, o mercado estava esperando que a ata pudesse ser um pouco mais leve do que foi o comunicado logo após o Copom. Não foi, o Copom deixou claro que ele está aguardando uma desancoragem nas expectativas de inflação e que só após isso ele deve seguir com um movimento de queda, com o início do ciclo de queda de juros, né? Na quinta-feira ele ainda teve o relatório trimestral de inflação, do qual o próprio Campos Neto
ele falou sobre isso, e aí novamente ele manteve o tom duro, elogiou ali o Haddad, a equipe econômica, a disposição e em buscar ali uma forma de conseguir encontrar um caminho do arcabouço, que seria um arcabouço crível. Não comentou sobre a proposta do arcabouço que tinha acabado de sair, logo eu vou falar um pouco disso, mas o Roberto Campos Neto não comentou e manteve o tom duro ainda no relatório de inflação trimestral. Você vai comentar do Trump antes? Podemos falar, o que você achar melhor? Deixa eu puxar aqui então, só pra gente não se perder, eu vou pedir pro pessoal subir aqui. Qual que foi o grande ponto, né? Nós, antes de falar do arcabouço fiscal, eu queria mostrar um pouquinho do que aconteceu com o Ibovespa no dia, que eu acho que é muito importante, porque nós tivemos muita pergunta do seguinte cenário, né? Houve ali bastante crítica sobre o arcabouço, sobre a proposta em si, mas o Ibovespa subiu forte no dia, né? Eu tô subindo aqui, o Ibovespa ele subiu 1,89 no dia, o dólar caiu, né? 0,73, ficou abaixo dos R$ 5,10, e a pergunta é: por que será que o Ibovespa subiu, mesmo com o arcabouço não sendo tão positivo na avaliação dos economistas e gestores, né? Eu tenho aqui uma opinião, né? Não sei se todo mundo concorda, mas no geral eu entendo que o mercado ele já estava negociando a um nível de preço muito depreciado, muito descontado. Ele estava no nível sobrevendido quando você olha do ponto de vista técnico. Eu vou subir aqui primeiro um gráfico que mostra qual que é o múltiplo do Ibovespa dos últimos 20 anos. Então, nesse gráfico, você pode ver que o Ibovespa está no menor nível de preço por múltiplo, que seria o preço das ações dividido pelo lucro médio das empresas que compõem o Ibovespa. Ele está no menor nível desde a eleição de Lula em 2002 e ele nunca permaneceu tanto tempo nesse nível tão baixo, né? Você vê que mesmo nos períodos de crise, como aconteceu em 2008, 2020, o Ibovespa bateu lá embaixo e retornou logo em seguida, e agora não, a gente vem permanecendo nesse nível. E aí existe ali uma discussão principalmente, né, sobre olhar o preço-lucro do Ibovespa quando você olha o conjunto inteiro. Porque você tem ali umas distorções do Ibovespa, principalmente quando você olha empresas como a Petrobras, Vale, que são commodities, são muito representativas no índice. Então estou subindo aqui um outro gráfico que é da Brasil Capital, né, é um parceiro nosso inclusive, eles são bastante focados ali em fundos de equity, de ações. E esse gráfico ele mostra o PL projetado do Ibovespa por setor. Então aqui você pode ter discriminado nesse gráfico, você está olhando aí, qual que foi o resultado, qual que é o número, né? Qual que é esse preço dividido por lucro das ações, de acordo com cada setor, tanto quanto está negociando agora, quanto qual é a média histórica. Então mesmo destrinchando isso, olhando individualmente por setor, o índice Ibovespa está negociando ao nível de múltiplo muito descontado, ou seja, o mercado já estava apostando que o arcabouço seria ruim, que o governo não vai ser um governo que vai cuidar do fiscal como deveria, que seria um governo gastão. Então, o grande ponto aqui, né, eu vou subir um outro gráfico que mostra a queda que o Ibovespa já tinha tido desde o início do final de fevereiro. O Ibovespa caiu 14,5% do topo de fevereiro, quando iniciou as brigas ali do Lula contra o Roberto Campos Neto. Depois você teve a postergação do arcabouço, sobrou no meio do caminho com problema lá nos Estados Unidos, com a crise bancária, né? Mas depois lá subiu e a gente continuou o movimento de queda. Então o mercado já estava se antecipando a esse movimento do arcabouço. Juros futuros, que você também pode ver aí, subiu bastante. Essa é a curva de juros precificando juros que vence lá em 2031, daí que vence em janeiro de 2031. Então essa curva de juros já tinha subido bastante, e aí nesse cenário o mercado já tinha precificado bastante uma questão interna mais difícil, né, com relação ao arcabouço. E aí por fim um novo gráfico aqui que mostra o mercado brasileiro, o Ibovespa, em comparação com os principais emergentes. E aí eu puxo um pouquinho lá de trás, né, desde novembro, logo depois que terminou as eleições, o Emerging Market, né, que é um índice da MSCI, ele subiu 13,33%, enquanto o Ibovespa desde lá caiu 11,68%, tá? Então no fim do dia, o grande ponto é, o mercado já vinha antes precificando um cenário ruim, e aí quando veio ali o arcabouço fiscal, ele mais ficou aliviado porque de fim saiu a notícia. E a fim decidiu o que tinha que decidir, não importa qual seja, agora a gente vai guardar o texto final. E até comentando, Pedroso, ontem quando saiu, né, a apresentação, foram acho que 10, 12 slides, né, de PowerPoint, o Haddad fez uma coletiva de imprensa ali,
o mercado estava tentando digerir acima de tudo, né? Eu cheguei a ver, por exemplo, o Motinha, né, da Genial, que eu acompanho, enfim, outros estrategistas, né, falando, e tinha pouco tempo e dado para ter uma interpretação formal, né? Então, eu acho que justifica essa tese que você falou, que foi um alívio. Pelo menos veio algo, e agora a gente digere e trabalha na Câmara e no Senado para conseguir aprovar esse novo teto de gastos, né, digamos assim. Uma coisa que me chamou a atenção, que brincaram até, é que o teto agora virou o piso, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Porque eu acho que, acima de tudo, esse arcabouço ele visa aumentar nossa receita, né, através de impostos, né, e não de fato abaixar os nossos gastos. Exato. Bom, primeiro, até antes de comentar isso, né, teve uma coisa ali, o primeiro que a apresentação parece que foi feita pelo estagiário. Tinha vários erros também de gramática, ortografia, né? Se vocês olharem ali em detalhe, realmente... Vamos pôr uma foto do Haddad aqui também, que eu acho que resume bem o arcabouço, ele falando daquela carinha dele, pô. Mas, pô, não vou tirar o mérito dele, sabe por quê? Porque como é que você agrada Gleisi Hoffmann e Roberto Campos Neto? Como que você faz isso, né? É uma saia justa danada. Mas vamos lá. E aí tem outra coisa na apresentação que é muito interessante também, que mostra o perfil do nosso governo, né? Que tenta esconder a Dilma. Eles mostram lá qual foi a política fiscal da União, e aí mostram todo o período positivo, né? Tem seus méritos, o primeiro e o segundo mandato do Lula tem seus méritos. Você também teve o ciclo ali de aumento das commodities, que ajudou muito naquele período, né? Mas eu estou subindo aqui um segundo gráfico que mostra o resultado primário do governo central, desde do primeiro mandato do Lula, né, até depois do mandato da Dilma, que você pega exatamente logo depois do período que ela entrou, que você começou a ter uma piora no quesito fiscal. Então, o período que eles mostraram é só o período bonito da foto. Eles esconderam ali todo o período... 2010, né? É 2010 que eles mostraram, né? De 2010 em diante, quando a Dilma assumiu, que aí você teve toda aquela crise, até que culminou ali no impeachment da Dilma em 2016. Aquilo ali esconderam do gráfico que eles mostraram. Mas agora, voltando a falar do arcabouço fiscal, né? Basicamente... A proposta ela prevê zerar o déficit primário esse ano e começar a gerar superávit primário a partir do ano que vem. O mercado tem algumas dúvidas se isso vai ser possível, e aí eu comento aqui um pouquinho sobre. E aí 70% da receita gerada pelo superávit seria utilizada para gastos do governo. E aí entra um grande problema aqui, né? Eu preciso fazer um ajuste fiscal, só que eu só tenho 30% do que eu teria de receita adicional para fazer esse ajuste. Então eu já tenho uma limitação natural desse ajuste. Até aí tem um ponto positivo: criar um limite das despesas, que era um grande medo do mercado, e deixaram poucas coisas fora do teto. Inicialmente somente o Fundeb e o piso de enfermagem, não é um número tão alto. O que ficou fora do teto não é relevante hoje olhando em número, mas ele cria um precedente, e essa é uma segunda preocupação, né? Porque imagina o seguinte: piso da enfermagem fica fora. Ah, mas eu sou servidor. Ah, mas eu sou do judiciário, eu quero que o meu também fica fora, né? Porque naquele ano que as coisas não estão bem, eu posso ter ali uma limitação de aumento de salário, enfim. Então você começa a criar um precedente que é uma coisa questionável ali a médio prazo. Eles também, também muito questionável ali pelos analistas os números que eles utilizaram como premissa, principalmente porque eles consideram ali que o PIB vai crescer 2,5% ao ano. Hoje no Focus a gente tem estimativa que o ano que vem sobe 1,5% o PIB, e no ano de 2025 o PIB subiria 1,8%. Então hoje não temos esse número para conseguir imaginar que eles tenham condições de entregar o que eles prometem ali no arcabouço fiscal. E até, Pedroso, simplificando um pouco pra galera, como é que funciona um governo? O pessoal é igual uma empresa, tá? Você sempre precisa arrecadar mais do que você gasta, né? A receita precisa ser maior do que o seu gasto para você ter um lucro líquido. Que é justamente a questão do superávit, que é quando você tem esse lucro, ou déficit, que é quando você tem prejuízo, né? A única coisa que muda em relação a um governo e uma empresa são dois fatores, sabe quais são? Quais? Um governo pode cobrar impostos e um governo pode imprimir dinheiro. Só. O resto é igual, né? Então, eu acho que, a gente precisa cada vez mais buscar tecnicidade em gestão pública, né? Ao invés de populismo, né? Eu acho que é isso que realmente vai fazer a gente mudar de patamar e visar um crescimento sustentável a longo prazo. Porque se não tem essa tecnicidade, o que acaba acontecendo? Imprime mais dinheiro
e cobra mais imposto, né? E a moeda desvaloriza e o peso ali vai pela população. E se não acontece o ajuste fiscal, o ajuste fiscal vem da inflação, né? Que é exatamente o que a gente já passou no passado, né? A gente já viu isso acontecer lá atrás. Então é por isso que é tão importante o governo cuidar das contas públicas. Por fim aqui, né, só terminando a proposta do arcabouço fiscal, o mercado ele não tinha dúvida que o PT ele iria sugerir mais gasto. Então até aí não tem novidade. O mercado não ficou tão preocupado, né? Você comentou, é piso de gasto ou é teto de gastos? O mercado não ficou tão preocupado com essa questão no geral. Eu conversei com gestores, alguns analistas, e a visão é o seguinte: poxa, a gente sabe que ele vai gastar mais, não tem novidade. A gente já esperava isso desse governo, não tem como não esperar. Então, ok, vai gastar, colocou um teto do qual ele poderia gastar. Se não atingir, eles gastariam menos no ano seguinte, ok. E sempre considerando a receita dos últimos 12 meses. Então, estariam gastando o que arrecadou atrás, não estariam olhando para frente. Ok, Isso é positivo. o grande problema, né, que foi visto pelos analistas e gestores foi a falta de previsibilidade da receita para cumprir isso. Porque da forma que o governo colocou, ele está dependendo de fontes de receitas das quais a gente tem uma imprevisibilidade enorme. O Haddad está contando que vai passar uma reforma da tributária que até hoje ninguém conseguiu passar e da maneira que ele acha que vai passar, né? Ele precisa mandar isso para o Congresso, tem toda uma discussão, talvez o Bolsonaro tentou passar isso e não conseguiu, né? Talvez nem ele consiga. A gente está brigando por essa reforma desde o governo Temer, pelo menos, e essa reforma não está indo para frente. Ele está esperando que ele consiga cobrar impostos dos sonegadores. E no fim do dia, se ele não conseguir fazer isso e o arcabouço estiver de pé, quem vai pagar a conta? Quem você acha que paga a conta, meu? Gente, né? Exatamente. A gente vai pagar a conta. Então esse é o grande problema, esse é o grande furo dessa proposta que foi colocada de pé. Eu diria inicialmente que é um texto preliminar que nós tivemos acesso, não é o texto completo, vai ser muito importante entender o texto completo. E aí, consequentemente, entender como o próprio Congresso vai avaliar isso, porque você pode ter bastante alteração lá na hora que for votada. Uma consideração aqui também, Pedroso, a gente está olhando muito o fiscal e monetário, né? Mas tem algo que chama parafiscal também. Exato. É justamente a concessão de crédito através de instituições governamentais, né? Bancos públicos, né? BNDES, cooperativas e por aí vai, né? Então, eu acho que, eu pelo menos vi, né, uma preocupação também com essas medidas parafiscais. Eventualmente, né, o governo poderia driblar algumas questões impostas nesse novo arcabouço através do crédito, né, de organizações estatais, entendeu? Então a gente tem que ficar um pouco ligado também, né? A grande dúvida do mercado é se a gente abaixa ou não esses juros no primeiro semestre do ano, se fica para o segundo, né? O mercado hoje precificou cortes em junho. O mercado está precificando mais ou menos metade de chance em junho e muito provável em agosto. Muito provável em agosto. Poucos por cento em agosto de probabilidade. O problema é que o arcabouço ele não é a bala de prata, né? A gente hoje olha o arcabouço como se ele fosse resolver o problema fiscal do Brasil, mas você tem outros problemas que devem ser enfrentados ao longo do tempo. Reforma tributária é uma reforma administrativa que você poderia criar uma forma de diminuir e cortar gastos. Então, o arcabouço é um passo muito importante, mas é um dos passos necessários para você ter, a médio prazo, um controle fiscal. Bom, vamos falar um pouco Chora, não é agora para os Estados Unidos, né? Antes de começar aqui, entrar um pouco em detalhes sobre o mercado, queria falar de uma notícia relevante que saiu ontem à tarde. A gente até vai subir uma fotinho aqui. Essa fotinho, ela foi gerada por inteligência artificial, tá? Então fica aqui o disclaimer. Não estamos enviando fake news para Não é uma mistura, já tá mostrando a inteligência artificial que eu vou pegar um gancho logo em seguida. Mas o OpenAI, né, que é a empresa criadora do ChatGPT, imagino que muitos ouviram falar aqui, né? A Microsoft comprou uma participação de 50% recentemente desse mecanismo e parece que ele veio para disruptar, tá? Mas o Trump foi indiciado. Primeira vez que um presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado e vai justamente correr um processo normal, né, através de um júri, onde talvez ele seja condenado ou não, tá? Mas semana que vem ele vai para Nova York, né, o processo está ocorrendo lá, vai tirar a fotinho ali, né, o mugshot dele, que a gente chama, né, enfim, quando você é indiciado tem que ter a fotinho ali na delegacia e tudo mais, se circular na rede social pode ser, enfim, um engagamento tremendo. Mas a moral da história aqui é por que ele foi indiciado, né? É importante comentar isso. Tinham alegações que ele deu dinheiro, né, eleitoral
para silenciar uma atriz pornô que aparentemente ele teve um caso ao longo ali da última eleição, né? Então, enfim, não sabe se é verdade ou não, né? Agora vai ter essa disputa jurídica para ver, né? Mas, primeira vez na história que isso acontece, o Trump vai se candidatar, né, para as eleições de 2024, né? E a chapa republicana, né, contra quem ele vai correr é justamente o Ron DeSantis, né? Que é o governador da Flórida, que é um cara que tá indo muito bem, né? A Flórida, pô, você olha os preços de imóveis nos Estados Unidos, na Flórida só sobe, né? No Texas também, republicanos, né? Califórnia é uma situação mais difícil. Então, no final do dia, ele vai ter o adversário ali para definir quem vai concorrer contra o candidato democrata, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente as eleições, né? No final do dia é disputado por duas pessoas, né? Tem ali um filtro antes que a gente chama de primaries, que são as eleições primárias lá, até chegar no resultado final, tá? Mas eu vou deixar aqui a minha visão, depois vocês me cobrem, eu queria saber do Pedroso também. Eu acho que isso pode ajudar o senhor Donald Trump, né? E tem uma frase que ele já usava de Roger Stone, né? Que, enfim, é um dos maiores lobistas dos Estados Unidos, né? E que é o seguinte, eu vou falar em inglês e depois eu traduzo, tá? There's no such thing as bad publicity, né? Não existe tal coisa como publicidade ruim, né? E o Trump é um exemplo disso, né? Do dia pra noite, né? Ele virou presidente dos Estados Unidos. Enfim, acho que o Bolsonaro também foi muito parecido com isso, né? Muita polêmica, mas ele vai tentar se vitimizar agora, né? Vai tentar jogar isso contra os democratas em uma população americana que está bastante ferida e polarizada, né? Então, só esse comentário político rápido, não sei o que vocês acham, né? Acho que a opinião de cada um diverge. Eu até postei com o nosso head de alocação, o Caio Schettino, que o Trump vai ganhar as eleições primárias, né, do Ron DeSantis, que ele vai concorrer contra o Biden, né, de fato, vai ser ele ali a chapa republicana. Não acho que o DeSantis passa, eu acho que o Trump é o nome mais forte dentro do partido, mas, de novo, enfim, isso é a opinião pessoal de cada um. Sem mais delongas, finalizando, inteligência artificial. Vamos subir um gráfico da Goldman Sachs aqui que mostra que a Goldman está prevendo, né, que 25% da população mundial pode perder o seu emprego com base, né, nessa nova onda de inteligência artificial, com base no algoritmo e tecnologia que a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, está fornecendo. É realmente impressionante isso. Eu converso com amigos meus que trabalham em startups e estão conseguindo automatizar processos inimagináveis, talvez um ano atrás, né? E 25% da força de trabalho do mundo é bastante coisa, né? Então, enfim, a gente tem que sempre ficar ligado com esses fatores exógenos, né? Hoje a gente tem um mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos e como que a inclusão de inteligência artificial nesses processos poderia afetar isso, né? Acho que é um grande ponto de interrogação, mas o número, né, é bastante chocante. Indo para mercado, uma, enfim, retrospectiva rápida da semana, a gente já encerra. Inflação na zona do euro e inflação nos Estados Unidos. Zona do euro, inflação cheia, abaixo do esperado, caiu de 8,5 para 6,9 ao ano, Pedroso. A expectativa era 7,1, baita dado positivo. Mas pode subir o gráfico, produção. Olhem a linha amarela, né? Core CPI, inflação núcleo, tirando alimentos e energia, né, que tende a ser volátil, segue subindo. Ou seja, a inflação de serviços continua sendo um problema, bateu uma nova máxima histórica, né? A inflação core núcleo da zona do euro a 5,7%, acima do esperado. Então, a Lagarde vê esse dado, o Banco Central Europeu vê esse dado e fala, calma, não posso frear agora não, vou ter que continuar, né, justamente subindo os juros. Que é exatamente a inflação por conta da demanda forte. Demanda. Serviços é o que justamente a política monetária no final do dia afeta, né? O que a gente viu, essa primeira onda desinflacionária, normalização na cadeia de suprimentos, né? E até uma queda de commodities, uma queda nos preços de frete, né? Carros usados caíram bastante. Então, enfim, não tem mais escassez de semicondutores, entendeu? Então isso está sendo refletido nos números agora. Agora, a segunda etapa de lutar contra essa inflação é a inflação mais vinculada à demanda ali, que é serviços, né? Que é a inflação que o Brasil também sofre hoje. Enfim, tem similaridades, tá? Inflação nos Estados Unidos. Hoje saiu o PCI, né? Não é o CPI, que seria o IPCA, mas é outra métrica, tá? Com pesos ali na cesta de consumo um pouco diferente, não vou entrar em detalhes, mas o Fed olha muito para esse indicador de inflação. E o núcleo veio abaixo do esperado, né? Isso foi um alívio. Bolsa Americana, quando eu saí da mesa agora, estava subindo 0,8%, né? S&P 500, gostaram bastante desse dado.
né? No mês subiu 0,3%, esperado 0,4%, anualiza isso, né? Acaba que fica na casa de 4,6%, contra o esperado de 4,7%. Inflação nos Estados Unidos, né? A cheia veio em linha, né? 5%, tá? Pro PCI, né? Tem duas métricas de inflação nos Estados Unidos, PCI e CPI. CPI tem 6, PCI está em 5. Tá? E o Fed olha mais para o PCI, a meta de inflação é 2%. Então, enfim, na Europa, dados mistos, nos Estados Unidos, dados positivos de inflação, reforçando esse fechamento de semana bastante positivo, que a gente viu também, né, índice de confiança consumidor nos Estados Unidos vindo acima do esperado, né, impressionante. E o que me preocupa disso tudo é justamente essa complacência do mercado, né? Você olha a mídia, ela não fala mais de crise bancária. Parece que acabou a crise bancária e agora voltou os olhos ali para juros, inflação, né? Quando o Fed vai começar a cortar, o mercado está falando que vai começar a cortar já em julho, os juros, vai encerrar o ano a 4,25, né? E nem vai subir mais os juros na próxima reunião, vai manter, né, justamente em 5%. Eu discordo um pouco dessa visão, né? Acho que o mercado não está dando a devida importância a essas pressões inflacionárias, tá, pessoal? Mas só o tempo dirá, né? Mas eu acho importante fazer justamente esse adendo e comentar com vocês o seguinte, tá? Saiu um estudo da Universidade de Stanford que mostra que 500 bancos nos Estados Unidos têm um balanço pior do que o balanço do Banco do Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos eles têm 4 mil bancos, né? 500 bancos é bastante coisa. Tudo banco menor, né? Porque, você olha os Big Six lá, JP Morgan, Wells, enfim, Citibank, etc., tá tranquilo, são sistemicamente importantes. Mas tem muito banco regional nos Estados Unidos, né, que sofreu muita marcação ao mercado, dado justamente a subida de juros super aguda que a gente viu ano passado, e descasou ali o passivo, os depósitos, com o seu ativo, né, o que eles fazem com os depósitos dos clientes, né. E a gente viu uma crise de liquidez 2 semanas atrás, que foi o que aconteceu com o Banco do Vale do Silício. O Fed aumentou seu balanço através de operações de redesconto, onde se garante o valor cheio da Treasury, né, do tesouro que tem no balanço do banco, e justamente, né, usa isso como colateral, tá? Mas eu não descarto ainda, tá? E, enfim, não sei a probabilidade, mas que tem que ficar no radar, uma crise de liquidez que se torne uma crise de crédito. Porque tem muito banco regional nos Estados Unidos com exposição imobiliária muito alta, especialmente o que tem dívida comercial, né? Eventualmente os CRIs aqui do Brasil, né? Enfim, para trazer isso ao nosso mundo, tá? Pensa que 70% da dívida imobiliária comercial é fornecida pelos bancos regionais, né? Eles têm ali muita importância, né, nessa oferta de crédito ao mercado. E a gente olha os escritórios, por exemplo, né? Eles estão com a maior taxa, né, de vacância, a palavra que tá vazio, de vacância. Vai subir um gráfico. A gente vai subir um gráfico mostrando isso e preocupa um pouco, tá? Só para deixar no radar, né? As regiões metropolitanas estão vendo, né, taxas de vacância ali na casa de quase 20%, né? Então 20% do andar ali do escritório, enfim, não está sendo do prédio, né? Não está sendo alugado, digamos assim, né? É bastante coisa isso. Chuta quantos bancos tinha nos Estados Unidos, Pedroso, na década de 70, né? Menos do que hoje. Não, tinha muito mais. Tinha uns 15 mil bancos, vai se consolidando. Na década de 30, se não me engano, eram 30 mil bancos. Vários bancos pequenininhos, regionais, né? Processo que eventualmente foram se consolidando e viraram, né, o JP Morgan, a Goldman Sachs, enfim, comprou essas operações menores. Afinal, o JP Morgan comprou a Bear Stearns ali em 2008, sem entrar em detalhes. Mas, pessoal, é positivo, tá? O contexto hoje dos bancos é muito diferente de 2008. A gente está cansado de falar isso. A Basileia é muito maior. Pode subir o gráfico aqui, produção, que mostra, né, que nos últimos 10 anos, tanto os Estados Unidos, como a Europa, como o Reino Unido, focaram em aumentar, né, justamente o capital ali, o equity dos bancos, tá? Que é o que a Basileia acaba refletindo. Então, só para trazer isso de forma mais simples, o índice de Basileia nos Estados Unidos em 2010, de um banco médio, era 12%. Hoje está na casa de 15%, né? Na zona do euro até mais, né? Lá em 2010, né, era mais ou menos 11%. Hoje está na casa, se você for ver aqui o gráfico, 16%. Né? Parece até com o Brasil. Exato. Né? Então, no final do dia, os bancos estão mais saudáveis, né? Eles estão mais capitalizados, têm mais regulamentações no radar. E o grande risco, no meu ver, não são os grandes bancos, tá? São os bancos regionais. Vamos ver se o mercado de fato vai esquecer isso ou se vai voltar
à tona, eventualmente, nas próximas semanas. Até deixa para você comentar aqui o que o nosso querido Dedé falou aí para nós. Querido Dedé. Curtiu, Dedé, né? André Esteves, um dos sócios donos do BTG Pactual, né? Ele disse essa semana que, obviamente, qualquer estagiário aqui latino-americano, ou do Brasil especialmente, né? Teria identificado o problema que aconteceu no Silicon Valley Bank, de marcação a mercado. Até porque nós somos experts nisso, né? Ele flutua assim, né? O americano, ele ficou assim muito tempo, agora ele fez isso. Nossa, é sempre assim durante... Então a gente já está muito acostumado. E não é por acaso, eu comentei semana passada, que no Brasil nós temos a LFT, que os bancos adoram para poder fazer suas reservas ali, porque eles não têm o risco de marcação a mercado. Mas eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente termina aqui. Tem mais alguma coisa a complementar? Pedroso, é isso. Acho que semana que vem a gente pode entrar em mais detalhes, mas dando um gostinho aqui, pessoal, semana que vem eu quero entrar em detalhes aqui sobre aquela questão, será que o dólar vai parar de ser reserva de valor do mundo? Eu acho que teve muito barulho essa semana, né, que o yuan eventualmente vai tomar o lugar do dólar, enfim, a China é o maior parceiro comercial de todos os países praticamente, é o que tem importação e exportação, já tem possíveis conversas, né, de liquidação de petróleo, né, de vendas de petróleo ser feitas em yuan para a Arábia Saudita, né, e por aí vai, né? Então esse é um tema que está bastante quente no momento. Mas só para a gente refletir enquanto isso, vou mostrar para a produção subir um último gráfico aqui. Gráfico não, uma capa de revista. The Economist, dezembro de 2004. O dólar está desaparecendo? Essa era a manchete. Isso vende pra caramba, tá? Eu acho importante comentar isso. Então não tomaria nenhuma conclusão, né, precipitada, olhando só essa questão da China ter mais influência em parcerias comerciais, né? Você, para ter um status de reserva de valor, né, mundial, precisa, acima de tudo, ter confiança e transparência. Você confia no governo chinês? Você acha o governo chinês transparente? É difícil. Não é uma democracia, né? Então eu pergunto para vocês, será que realmente o dólar poderia estar desaparecendo? O que aconteceu em 2004? Tem uma mesma manchete, pode trazer semana que vem, em 1975, do Wall Street Journal, falando mais ou menos a mesma coisa. Então é um tema que já circulou bastante na mídia, tá? É isso, pessoal. Ficamos aqui. Uma boa tarde a todos. Quem está acompanhando, clica aqui embaixo em curtir no sininho para acompanhar nossas próximas semanas, né? Semana que vem estaremos aqui de volta, mas hoje ficamos por aqui. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos e um bom final de semana. Ótimo final de semana.